Inteligência Artificial. Como ela vem transformando o mundo e como evitar. Consequências não previstas. A gente sai de uma atração maravilhosa para outra tão boa quanto ou até mais instigante. A inteligência artificial tem trazido muitos questionamentos, mas também muitas soluções. Para falar sobre esse assunto já está aqui ele hoje, engenheiro de software Eduardo Ribeiro. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos ouvintes. Bom, vamos lá. O assunto de hoje é o seguinte: como o esquema markup ajuda o seu website a ser reconhecido pelo Google e também pela inteligência artificial. Hoje o Eduardo vai falar sobre uma tecnologia chamada JSON-LD, esquema markup. Ela funciona como uma etiqueta que explica seu site para o Google e agora também para inteligências artificiais como ChatGPT, Gemini e outras. Isso aumenta a visibilidade e também a credibilidade e a chance da sua empresa aparecer nas respostas geradas por inteligência artificial. Primeiro eu quero saber se eu pronunciei corretamente, se é esquema markup e o que é exatamente isso. Sim, está correta a pronúncia, Eduardo. Hoje vai ser como uma mini classe de ciência da computação para um assunto muito importante que companhias, pessoas que têm um website precisam entender isso, porque faz uma diferença enorme entre aparecer numa pesquisa ou não. Então, está correto o esquema markup. O que a gente precisa entender primeiro é o seguinte: tem uma coisa que se chama SERP, S-E-R-P, Search Engine Result Page, em português é página de pesquisa do Google. Ou seja, quando você faz uma procura, ele te mostra a página de resultado da sua procura. Certo. Naquela página, hoje, depois que veio a inteligência artificial, aparece partes diferentes para a sua pesquisa. A primeira parte que aparece em cima, que mostra uma foto, se chama snippet, é conhecida como posição 0. A posição 0 é só 5% dos sites online qualifica para isso, no mundo inteiro. Se o seu site aparece na posição 0, você é um dos melhores sites sobre aquele assunto no mundo. A segunda coisa é o que se chama de AI Overview. Essa é a resposta da inteligência artificial sobre aquela procura. E terceiro é o SERP, que é o resultado de pesquisa normal do Google. A diferença entre o resultado de pesquisa do Google com a inteligência artificial é o seguinte: o Google é um rastreamento e indexação das páginas. A inteligência artificial é um modelo de linguagem treinado. Google, ele faz um diretório de fontes ranqueadas, não é hackeadas, é ranqueadas. Ou seja, ele mostra uma lista que a posição das companhias ou o resultado de pesquisa naquela lista se qualifica para aparecer em primeiro, dependendo de regras que o Google determine. Agora, pela inteligência artificial, ele já não usa essa lista. Ele é mais um treinamento, é gerador de respostas. O Google dá um resultado navegacional e a inteligência artificial dá um resultado dinâmico conversacional, ou seja, ele dá um conselho sobre a sua pesquisa. Aí vem a parte do JSON-LD Schema Markup. É um código que coloca em cada website, para cada página, que explica primeiro para o Google o que é o seu site, o que você faz, seu endereço. Ele explica antes do Google crawl, o Google entrar no seu site e vasculhar tudo. E para a inteligência artificial, ele serve como uma sugestão para o treinamento da inteligência artificial sobre o subjetivo que você tem no seu site, sobre seus produtos, sobre seus serviços, etc. Então, é uma maneira de treinar a AI para aprender. É como se fosse tradução do seu site para os buscadores e a inteligência artificial. É como se colocasse etiqueta em cada coisa. Por exemplo, isso aqui, esse pedaço do site é um produto, esse aqui é uma receita, esse é o endereço da empresa,
Aí, isso explica para os robôs que entram, o robô do Google que entra para indexar o site e o robô da inteligência artificial que entra para aprender o site. Ou seja, se você aparece em resultado de inteligência artificial, quer dizer que você está tendo uma credibilidade enorme para poder explicar sobre aquele assunto. Então, é uma coisa muito boa e isso está mudando muito as coisas hoje do jeito que as companhias aparecem em respostas e tudo. É muito importante entender isso, saber fazer o esquema markup. Isso é business, né? Quer dizer, a inteligência artificial nessa busca aí, ajudando, né? Esse markup é muito importante. Por que isso é importante para empresas e pessoas comuns? Pessoas comuns podem usar isso também? Pode e deve. Quando você, hoje em dia, fazer um website não é só fotos, imagens e vídeo. Você usando o esquema markup, ele aumenta a visibilidade. O seu site pode aparecer com detalhes extra, como avaliações, horários e preços, resultado de busca. E a inteligência artificial também reconhece melhor sua empresa como uma fonte confiável, entendeu? Se você consegue fazer direitinho o esquema markup. Interessante. Esse é o quadro Inteligência Artificial toda sexta-feira. Se você tem um tema que você gostaria que fosse refletido aqui pelo Eduardo Ribeiro, manda aqui pra gente falar também. Hoje, Eduardo, não sei se você ouviu, eu falei numa notícia de Massachusetts está criando regras para as escolas usarem a inteligência artificial na sala de aula, né? Eles falam até o que você fala, que não pode se ter medo e que vai se dar bem quem souber utilizar a inteligência artificial. É ou não é o que você está falando? Exatamente. Eu tenho uma opinião rapidinho sobre o que a doutora Ana falou. Sim. Entendeu? Ela disse que a inteligência artificial incentiva o pensamento crítico. Eu discordo, respeitamente discordo. Infelizmente, o que está acontecendo, ele não incentiva o pensamento crítico se você não inicia a pesquisa com foco. As pessoas ficam preguiçosas e deixam a inteligência artificial guiar a direção do projeto, entendeu? Então, eu sempre falo isso também. Inteligência artificial tem muito benefício, mas está fazendo a gente ficar lazy, preguiçoso e não pensar com um raciocínio correto, Eduardo. Tá certo. Um abraço pro Batista Palmeirense, tá dizendo, eu também, cara, transporto bêbados, hein? Fala pra Dione aí, eles são muito divertidos. Olha a pergunta chegando da Joyce, pergunta pro Eduardo, se para aprender sobre computação quântica, já foi tema nosso aqui, é preciso estudar programação? Sim, o computer science, né? Você se torna um cientista da computação. Tem vários cursos diferentes, Eduardo. A gente já mencionou também sobre o MERN, do Massachusetts Institute of Technology, que é um curso mais acelerado já para te pôr no mercado de trabalho, mas nada é melhor do que no mínimo, um bacharel de Computer Science, MES. Precisa aprender programação absolutamente, não só uma linguagem, como todas as linguagens, e até a desenvolver sua própria linguagem de programação, que aí você se torna um mestre no domínio de computação. Bom, qual é a relação com essas novas inteligências artificiais que têm esse esquema markup, inteligências como o ChatGPT e Gemini? Então, os modelos de inteligência artificial, a gente chama de LLM, né? Large Language Model. Eles precisam de dados claros para gerar a resposta correta. O esquema markup, ele ajuda a ensinar, a treinar os IAs sobre esse conteúdo. O que isso significa? Que o site tem mais chance de ser mencionado diretamente nas respostas que as pessoas recebem de inteligência artificial. Ele te dá um conselho, uma sugestão. Você procurou por isso, essa companhia aqui faz isso, está aqui o link deles para você entrar em contato com eles. É uma super propaganda. Interessante, hein? Mais pergunta para ele, para a gente aprender mais. Isso também ajuda na credibilidade do site, usar esse esquema markup? Absolutamente yes. Quando a inteligência artificial reconhece a empresa como fonte estruturada e confiável, ela tende a criar, citar mais vezes
E é como ter um selo de credibilidade invisível para buscadores e para a inteligência artificial, Eduardo. Isso pode colocar a marca de uma empresa em evidência no futuro da busca online. Depende da necessidade e da importância do website para qualquer companhia. Isso é uma coisa que must be done, tem que fazer, porque senão vai ficar para trás. É tipo o conselho de restaurantes e outros business a usar a internet para fazer o business antes do Covid. Quem fez antes do Covid se deu bem, que vendia as coisas online e tudo. Esse é o mesmo tipo de conselho que eu diria, Eduardo. E adapta corretamente com a tecnologia existente, porque senão vai ficar para trás. E é a chance de quem fizer para se destacar, seja lá a companhia que eles têm. Olha, consegui barganhar aqui com a produção, consegui mais 4 minutos para nós, hein? Então vamos para as perguntas aqui. Reginaldo tá aqui, cadê as perguntas? Tem mais um aqui que fez pergunta. Agnaldo, boa tarde, como é que eu posso incentivar a minha filha de 11 anos para praticar Engineer Science, para ela ter um bom desenvolvimento em inteligência artificial? Então, descobre as coisas que ela gosta, que ela tem interesse, e faz uma pesquisa você mesmo como que aquilo relaciona a ciência da computação. E aprende um pouquinho só para saber explicar para ela e gera a curiosidade nela, que ela vai pegar daí para frente e vai embora. Lembra, é um mercado muito difícil. 70% das pessoas que entram para Computer Science, eles desistem, mas desistem por causa desse backup que precisa ter. Precisa ter a atenção dos pais, precisa incentivar a não desistir, porque é muito difícil no começo, mas passou o primeiro mês, já começou a entender e aí morro abaixo. Então, uma coisa que minha esposa começou e eu estou estimulando, que a minha filha pede historinhas do ChatGPT com o enunciado dela. Minha filha falou, eu quero uma história do ChatGPT, lê pra mim? Eu falei, eu leio. Qual é a história? A menina que soltava pum. Eu falei, mas logo essa história, minha filha? Mas tem um lado humano, então vamos botar lá. Botei e li a história pra ela. Aí depois eu pensei assim, a menina que chora demais, chamada Estela. Botei lá e ela, não, essa não, pai. Não, agora vamos ouvir essa também. Então isso pode estimular a criança? Pode. Precisa estimular a curiosidade da criança em saber como que aquilo acontece, quem fez essa história e como que ela fez para fazer essa história. Explica isso para ela, pergunta ela, você gostou da história? Aí ela diz sim ou não, né? Aí você fala, você sabe como que essa história foi feita? Aí dá a sua explicação, entendeu? Para o nível dela, né? Que é uma criança. Sim. E esses são os estímulos que você pode estar sempre aplicando para gerar a curiosidade nela. O último tema aqui, já que a gente esgotou as perguntas do roteiro, é o seguinte, tem aquele caso do rapaz que, se eu não me engano, foi em Miami, que ele se matou com a ajuda do ChatGPT. E aí falaram que o ChatGPT deu até a forma para ele cometer essa loucura. Tá em processo. Isso aí vai desencadear um monte de processo de segurança na inteligência artificial? Olha, Eduardo, o problema quando umas coisas dessas acontecem é algum problema mental, entendeu? É preciso... tem um ditado que toda forma de poder precisa de supervisão. E informação é a maior forma de poder que existe no mundo. Então, até a informação precisa de supervisão. Uma pessoa, um adolescente, se ele já tem algum problema mental e usa ferramenta avançada assim, a mente da pessoa vai gerar as perguntas que não vão incentivar coisas boas para eles. Então, quando é detectado isso, entendeu? Lembra que a gente conversou com a psicóloga Fabrícia Reis? Sim. Então é preciso observar essas coisas, o comportamento, se detecta alguma coisa, algum tipo de problema mental, autismo, por exemplo, tem várias coisas, entendeu? Então os pais precisam estar observando os filhos, e no mesmo tempo dando a liberdade, mas com cuidado.
para não acontecer igual aconteceu com esse rapaz. Com certeza. Estão processando a OpenAI por causa desses 3 casos. Tem um outro caso de uma mulher adulta que fez a mesma coisa. Eduardo Ribeiro, você é um craque, muito obrigado. Eu tenho a honra de encerrar a semana sempre com você, porque o seu quadro é ótimo. Bom final de semana para você, tá bom, Eduardo? Satisfação minha, Eduardo. Muito obrigado. Bom final de semana para vocês também. Valeu, fique agora com o programa Fala Comigo, com Leandro Alves. Gente, aproveite o final de semana, segunda-feira a gente não tá aqui. Vou ficar com saudade desse papo gostoso, né? Fiquem com Deus, eu volto terça-feira. Massachusetts. Essa é a Insuperável, uma emissora do Sistema Insuperável de Comunicação. 10 anos no ar.